Olá, queridos, eu sou o pastor Israel, estou aqui na plataforma do Pódio, estamos no curso Casamento em Foco. Nós dividimos esse curso em 3 partes, falaremos sobre comunicação, sexo e dinheiro. Nós estamos falando sobre comunicação agora. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre relacionamento com Deus como fundamento de todos os relacionamentos, como base para o nosso casamento, para a nossa vida como um todo. Hoje eu quero falar sobre questões práticas da comunicação, do nosso relacionamento, coisas que desembaraçam o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que nos ajudam, que facilita aquilo que nós queremos, que é ter uma vida plena e aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é saber ouvir. Olha que o Provérbios fala, Provérbios fala no capítulo 18, no versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. A chave de uma boa comunicação, uma demonstração incrível de amor é saber ouvir. Quando eu ouço bem, é quando me coloco no lugar do outro. Olha só, uma das coisas mais importantes no nosso relacionamento é saber ouvir. Ajuda muito a ouvir melhor, sem ruído, quando eu me coloco no lugar do outro. Quando eu procuro entender o que o outro está falando. Toda comunicação não pode ser feita de qualquer jeito. A gente tem que separar, se colocar e dar atenção, ter cuidado. Então, saber ouvir ajuda muito a comunicação. O próximo ponto que eu vou falar é sobre falar. Não se fala antes de ouvir. Ouve bem, ouve com calma, ouve com cuidado o teu cônjuge, dá atenção, se coloca no lugar dele, procura ser cuidadoso, tardio, em responder. Entenda bem, procura entender bem aquilo que ele quer te falar. Então, ouvir bem é um talento, é um dom. O segundo ponto é falar, conseguir expressar o que sente, conseguir transformar em palavras o sentimento. Ouvir e compreender, mas o grande desafio é falar. E não só falar na hora certa, no lugar certo, da forma certa. A forma de falar, o tom, ele transmite, ele é uma forma não verbal de comunicação. O teu jeito, o tom da voz, a maneira de gesticular, Então saber esses detalhes é muito bacana. Lá em Provérbios 17, 27 e 28 diz: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. Então falar de uma forma tranquila, falar no lugar certo, na hora certa, com calma, ajuda muito no relacionamento conjugal, ajuda muito nos relacionamentos como um todo. Então se prepare para comunicar, não fale de qualquer jeito, não fale em qualquer lugar, não fale na hora do nervoso, fale sim, pois é fundamental, mas fale da forma correta. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, nesses tópicos que ajudam o relacionamento, que ajudam na comunicação, respeitar as diferenças, respeitar os limites, compreender a diferença, compreender as diferenças é um fator decisivo na comunicação. Olha que Eclesiastes 4, 9 e 2 fala: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9 e 12. A gente está falando aqui que 2 é muito melhor do que 1. Mas por que Deus fez com que 2 caminhassem juntos? Para aproveitar a diferença de cada um. Nós somos diferentes. Isso tem um papel dentro do relacionamento. Deus colocou pessoas que têm melhor capacidade numa área junto com outro que tem melhor capacidade numa outra área. A somatória dessas 2 capacidades é algo sensacional e vai ajudar para que você cumpra o teu papel, que você alcance na plenitude o teu chamado. E a gente vê aqui no final desse texto que eu li que o cordão de 3 dobras. Vocês lembram que lá no começo eu falei sobre o relacionamento com Deus, estarmos firmes com Deus?
Deus está junto conosco nos nossos relacionamentos. Ele nos ajuda, Ele nos capacita nessas diferenças. Ele nos dá entendimento do cumprimento desse papel. Então não permita que o inimigo transforme as diferenças num obstáculo, porque as diferenças foi algo que Deus nos deu para sermos mais fortes. O que nós precisamos aprender é lidar com a diferença, respeitar, entender o papel de cada um na relação. O homem tem um papel, a mulher tem um papel, o homem tem um papel por conta das suas qualidades, daquilo que Deus estabeleceu para ele. A mulher tem qualidades segundo aquilo que Deus estabeleceu para ela e fez com que a somatória dessas qualidades num casal de uma só carne dessem a eles vantagem nas lutas, a fim de que eles cumprissem um papel. Isso é muito bacana. Tem um texto em Filipenses 2,3 que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se nós entendermos esse versículo de considerar o outro superior a mim mesmo e dar isso com humildade, a gente sempre vai estar valorizando o outro, entendendo o que o outro é, o que o outro faz, ajudando a entender o relacionamento como um todo. O quarto ponto que eu quero ler com vocês: estar sempre disposto ao diálogo, dialogar. Por conta de algumas situações, casais ficam às vezes dias sem se conversar. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. Então, assim, como na oração, o relacionamento ele é fundamental. Estar sempre perto, estar sempre conversando, estar sempre próximo da pessoa que nós amamos. Quando eu falo sobre oração, a gente falou isso lá na aula passada, eu estou falando sobre estarmos sempre diante de Deus, conversando com Ele. Eu trago esse hábito no nosso relacionamento com a nossa esposa. Estarmos com o nosso esposo e sempre se relacionando com ela, sempre conversando com ela e com ele, fazendo com que as ideias surjam, o bate-papo aconteça. Mas por que isso acaba não acontecendo? Porque muitas vezes nós estamos tristes, chateados, magoados, acabamos deixando de lado o diálogo. Não faça isso. A gente vai falar sobre perdão lá na frente, vai falar sobre não alimentar mágoa, mas eu quero dizer para vocês, o diálogo é fundamental na vida de um casal. Quando não há diálogo, nós temos um caminho muito rápido para divisão, para separação. Então dialoguem, conversem e principalmente conversem sobre os planos, os seus planos, os planos de Deus. Conversem sobre os filhos, conversem sobre a casa, conversem sobre finanças, conversem sobre tudo. Nunca permita que haja silêncio. O silêncio é terrível e ele traz perigo constante para que o inimigo entre e traga divisão. Então, quando a gente lê em Amós 3,3, porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo? E como se faz acordo? Conversando, batendo um papo, conhecendo um ou outro, entendendo o papel um do outro, sempre considerando as diferenças como algo que é bom. Nunca pense que o teu cônjuge é o teu inimigo. Converse bastante com ele. Outro ponto interessante que a gente vê, eu estou no quinto ponto, reconhecer os erros. A maior evidência de um coração orgulhoso é a vaidade. A humildade nos dá essa capacidade de reconhecer o erro. Nós somos diferentes, somos limitados, temos limites por conta do nosso ser, do nosso estar, do lugar onde a gente está. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então a gente precisa reconhecer o erro. Olha, me perdoa, eu fiz tal coisa, não te agradou. Muitas vezes a tua intenção era ótima, mas a pessoa acabou absorvendo aquilo de uma forma ruim e a despeito de ser certo ou errado, vai lá e conversa com a pessoa. Mas em especial, reconheça o teu erro. Não seja orgulhoso, Provérbios 22,4 fala assim: a recompensa do humilde e a recompensa da humildade e do Senhor e do temor do Senhor são as riquezas, honra e vida. Honra, riqueza e vida tem a ver com humildade. Então, querido, toma cuidado com orgulho. Não vou pedir perdão, eu tenho razão, eu pensei nisso, entendeu mal. Cara, o mais importante no que diz respeito a relacionamento de casamento é estar juntos, entendeu? Então tudo aquilo que tirar você de diante da pessoa que Deus te colocou e da pessoa mais importante na tua caminhada de vida, a tua esposa e teu esposo, tira fora. Reconhece o erro, conserta, acerta, vem para perto, fala, deixa para lá aquelas coisas, entendeu? Procura resolver numa hora melhor, mas nunca seja orgulhoso. Nunca permita que o inimigo crie divisão entre você e a tua esposa e o teu esposo, ok? O ponto 6, dar atenção, ouvir quando o outro estiver falando, valorizar, não se distrair com outras coisas no momento da conversa. Olha que Efésios 4,2 fala: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando aos outros com amor. A Bíblia fala que nós devemos suportar os outros com amor, principalmente
né, as pessoas que nós amamos. Então a gente tem que ouvir, dar atenção, toma cuidado com o celular. Às vezes a pessoa te procura para conversar, quer bater um papo, quer se abrir, quer contar do dia dela, seja no trabalho, seja em casa, enfim, as coisas que a gente acabamos fazendo, né, no nosso dia a dia, e você pega o teu celular, a pessoa está falando com você, você começa a olhar o computador, a pessoa quer conversar, você está vendo televisão. Querido, eu sei que muitas vezes está cansado, está preocupado, tem tantas coisas na cabeça, mas a gente não pode esquecer das nossas responsabilidades, e a nossa família tem que ter prioridade nisso tudo. Eu sei que você está cansado, eu sei que você às vezes quer descansar, mas separe um tempo para estar com a sua esposa, separe um tempo para estar com o seu esposo, separe um tempo para estar com seus filhos. Não seja displicente nesse ponto, porque ele é muito importante. A gente tem que estar suportando um ao outro, né? O olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. O olhar do amigo alegra o coração. Lá em Provérbios a gente está vendo que quando a gente for conversar com alguém, olha no olho. Não fica distraído com outras coisas, mexendo no celular, não fica... Enfim, você está me entendendo, né? Você sabe muito bem o quanto isso acontece no nosso dia a dia. O quantas vezes nós somos negligentes nesse assunto e como nós não deveríamos ser. Então, vai conversar com alguém? Telefone do lado. Alguém te procurou para conversar? Não fica olhando o computador, não fica digitando, não fica fazendo outra coisa. Isso é terrível. Você vai entristecer o coração do teu esposo, você vai entristecer o coração da tua esposa, você vai criar dificuldade no relacionamento. Você vai acabar criando, não deveria, mas criando uma situação, poxa, eu vou falar com ele e não vai me dar atenção. E a pessoa já se retrai, ela deixa de falar, ela acaba não te procurando, ela não acaba contando uma coisa que é importante para ela. Você pode criar em cima disso um diálogo muito importante. Tá bom? Dê atenção. Desliga o celular para conversar, deixa de lado, isso tem sido um problema muito sério. Outro ponto que eu acho muito importante nós falarmos aqui, nesses tópicos que nos ajudam na comunicação, é não alimentar mágoas. Vai começar a ouvir de forma diferente do que o outro disse. Quando a gente está com o coração magoado, alguém vem e te fala bom dia, você já vai responder assim, bom dia por quê? Bom dia por quê? Poxa, mas eu estou te dando só bom dia, eu quero que você tenha um bom dia. Mas o coração magoado, né, a maneira que a pessoa está sobre o outro, isso vai dificultar, isso vai interferir muito na comunicação. A comunicação não acontece só quando o outro fala, mas quando alguém está ouvindo. Então não alimente mágoas, né? Não fique lembrando as coisas ruins do passado, problemas já superados, coloca uma pedra nisso, sabe? Não fica acusando, não fica criticando. Meu irmão, teu esposo são teus melhores amigos, são os teus companheiros, é aquela pessoa que Deus escolheu para estar do teu lado e fazer juntamente com você uma vida plena, tá ok? Então não alimente mágoas, coloque uma pedra em cima disso, né? Outro ponto que eu acho importante, ser mais companheiro, né? Procurar compartilhar as coisas do teu dia a dia, procurar fazer as coisas que o seu cônjuge gosta, as coisas importantes para ele. Faça isso. Muitas vezes você não tem vontade de fazer, mas a gente não tem que viver só fazendo aquilo que a gente tem com vontade. Eu digo que o casamento muitas vezes é abrir mão de algumas coisas para fazer o outro feliz, ou melhor, é ter como objetivo fazer o teu cônjuge feliz. Se você fizer ele feliz, ele fizer você feliz, tá tudo certo. Então dê um passo nesse sentido, fazendo o quê? Sendo companheiro, procurando, né, compartilhar das coisas que é importante para ele. Mesmo cansado, depois de um dia de trabalho, de um dia cheio de afazeres, ter um tempo para compartilhar o que você fez, compartilhar a vida, as ideias, tantas outras coisas. Valorize as coisas que ambos fazem. Pague um preço, se esforce, se dedique. Se dedique a ser companheiro, se dedique a ser amigo, se dedique em dar atenção, se dedique a perdoar, se dedique a entender quem é essa pessoa que Deus colocou do teu lado, porque ela vai fazer muita diferença. E é importante que ela esteja do teu lado, porque muitas vezes quando você estiver fraco, ela vai te ajudar a fim de que você continue, assim que vai te dar um bom conselho, um abraço, vai falar, olha, eu estou com você, o que você escolher, eu estou junto. Eu lembro de algumas situações difíceis que eu sempre compartilho com a Selene, não estou aguentando mais tal coisa, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, ela sempre fala, estou com você. Né? Cara, é tão bom você ouvir da pessoa que você ama, da pessoa que Deus colocou do teu lado, uma frase como essa. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês nesses 10 pontos de coisas que ajudam, que facilitam a nossa comunicação, é o perdão, né? Alimentar a aliança, recomeçar do zero, sempre dar uma oportunidade para uma nova história. Nunca veja o teu cônjuge como um adversário, como um inimigo, ele não é.
Ele não é. Deus não colocou do teu lado um adversário, um inimigo, ele colocou um amigo, alguém que para compartilhar da vida junto. Então, se porventura a pessoa errar, se você errar, perdoa, se permita ser perdoado, mas não deixe que essa divisão te leve para um canto e a pessoa que você ama, que Deus colocou do teu lado, coloque do outro. A gente já falou sobre as diferenças, nós somos diferentes para cumprir um propósito. O inimigo quer transformar essas diferenças em obstáculos. Não deixe isso. Nós temos limites também. O homem vê de uma forma, a mulher vê de outra forma. O homem tem um sentimento, sente de um jeito, a mulher sente de outro. Mas isso não pode ser um obstáculo. Isso também pode às vezes trazer algum tipo de dificuldade, mas não permita que essa dificuldade cresça ao ponto de dividir, ao ponto de separar, ao ponto de fazer com que vocês caminhem juntos. Então perdoe. Perdão não é sentimento, perdão é atitude, principalmente no casamento. Meu irmão, não tem casamento que vá para frente se tiver um coração endurecido. Eu não vou perdoar. Se você não fizer isso, pode ter certeza, vai ter dificuldade. Então perdoe. E por fim, né, nesses 10 tópicos, nessas 10 dicas, nesses 10 conselhos que eu quero compartilhar com você hoje, proteção. Proteger. Quem ama, protege. Nunca expõe o teu cônjuge, não fale mal dele para ninguém, não fale das tuas dificuldades, dos teus limites, das coisas que vocês lidam, das coisas que teu marido ou tua esposa faz que você não te agrada. É muito melhor você procurar Deus e orar e conversar, ou se porventura você precisar de ajuda, procure um conselheiro, um bom conselheiro, uma pessoa discreta, uma pessoa que não fale da sua vida para outras pessoas, que não te exponha. Procure um pastor, procure alguém que você possa pedir ajuda, mas nunca fale por falar, nunca fale do teu casamento, porque se você procurar uma pessoa que não vai te ajudar, certamente ela vai te atrapalhar. E aquilo que já era um problema vai ser um problema duplo. Então não exponha o teu marido, não exponha a tua esposa, proteja-o, guarde-os no lugar de proteção no teu coração. Não adianta você criticar, né? É necessário que você admire, é necessário que você elogie, é necessário que você coloque aquela pessoa num lugar de reverência, de importância, né? Não é uma pessoa para ser exposta, muito pelo contrário, você não fica expondo as tuas fraquezas. E da mesma forma, não é bom que você exponha as fraquezas do teu cônjuge. Então guarde ele, proteja ele. Nós falamos na semana passada sobre a importância de nós falarmos com Deus. Então, nessa atitude contínua de relacionamento com Deus, fale do teu cônjuge, fale das dificuldades que ele tem, daquilo que você gostaria que ele mudasse. Não fique murmurando, não fique reclamando, sabe? Mas ore. Isso é proteção. Isso é guardar o teu cônjuge num lugar seguro para que ele mude, para que ele transforme, para que ele se restaure, para que ele cumpra o papel dele na tua vida, a fim de que você consiga cumprir o teu papel. Porque o casal não pode cumprir um papel se o outro não fizer a parte dele. Tá bom? Que você possa refletir nesses 10 pontos, eu quero repetir eles com vocês, para você ficar bem firmado isso na sua mente. Saber ouvir, saber falar, respeitar as diferenças e limites, sempre estar disposto a dialogar, reconhecer os erros, dar atenção, não alimentar mágoas, não ficar falando das coisas do passado, duras que você viveu, ser mais companheiro, perdoar e proteger. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que seja útil esses toques para vocês. Nós sempre estaremos à disposição para ajudá-los. Se você achar necessário, procure um pastor, procure um conselheiro, um ministério de casais, né? Participe dos cursos que nós temos na igreja. Eu estou falando aqui de uma forma rápida, a gente não vai resolver todos os problemas aqui. Eu estou colocando para vocês situações para vocês refletirem, para vocês pensarem, mas esse assunto tem que ser tratado com muito cuidado. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, nos vemos a semana que vem. Fique com Deus.